Muitos me disseram que nós, vindos de diferentes repúblicas da União Soviética, seja de origem judaica, moldava, georgiana ou qualquer outra, somos vistos pela população local como russos. E nós nos tornamos tóxicos. Mas o que isso significa, se tornar tóxico para você pessoalmente? Amigos, se vocês estão assistindo a esses vídeos de Nova York, Los Angeles, Miami, Houston, Seattle ou de uma pequena cidade do interior, vocês fazem parte de um enorme e muito diverso mundo de língua russa nos Estados Unidos. De 3 a 5 milhões, de acordo com diferentes fontes. Isso é muita gente. E hoje eu vou contar uma coisa sobre a qual quase ninguém fala. Mas disso depende se teremos ou não um futuro normal aqui. Vou falar sobre isso mais para o final, então não mudem de canal. Alguns vieram ainda nos anos 70, como eu, pela imigração judaica, por visto profissional, por reunião familiar. Alguns chegaram aqui bem recentemente, por trabalho, estudo, pela fronteira com o México, por asilo. Cada um conseguiu sair como pôde. Alguns já têm cidadania e uma casa no subúrbio. As crianças falam inglês sem sotaque e não entendem muito bem o que você quer delas quando tenta falar com elas em russo. E, claro, discutem com você sobre política. Alguns têm status temporário, um advogado que não responde por semanas e sente que qualquer notícia de Washington pode cortar o galho em que estamos sentados. E apesar de todas essas diferenças, temos perguntas em comum. O que está acontecendo na política americana? Como isso vai nos afetar especificamente a nós, falantes de russo, como as pessoas aqui nos veem? Como cidadãos, como imigrantes, como uma ameaça ou como um recurso? E o principal, estamos aqui apenas temporariamente ou estamos construindo uma vida de verdade? Para quem está aqui há 40 ou 50 anos, essa questão provavelmente já foi resolvida, mas para quem? Os mais jovens, muitos ainda dizem, quando lá ou se algo mudar lá, então sim. Aliás, já adianto que daqui a pouco vou analisar um erro típico dos falantes de russo nos Estados Unidos, por causa do qual as pessoas ficam anos presas no status temporário e nem percebem como perdem oportunidades. Isso vai ser na segunda parte do vídeo. Assista até o final para não repetir os erros dos outros, para não cair nas mesmas armadilhas. Mais um ponto. Não esqueça de clicar no sininho, por favor, embaixo do vídeo. É só uma maneira de receber os novos episódios a tempo. Assim, informações importantes sobre a vida dos russófonos nos Estados Unidos não vão passar despercebidas por você. Estados Unidos, Rússia e nós entre eles. Vamos começar pelo nível superior. Отношения между США e Россией. Quer gostemos ou não, qualquer nova onda de tensão entre Washington e Moscou quase sempre chega até nós, ao nosso trabalho, aos bancos, aos vizinhos, às crianças na escola. Atualmente, essas relações significam sanções, contatos limitados, retórica de ameaças e confronto, discussão constante sobre guerra, segurança da Europa, o papel dos Estados Unidos, luta política interna. Dentro da própria América, sobre como deve ser a atitude correta em relação à Rússia. Por que isso é importante para nós, falantes de russo, que vivemos, digamos, nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo em Israel, na verdade, sem falar da Austrália? Em primeiro lugar, a questão da confiança. Após cada grande escândalo de ciberataque, histórias de espionagem, interferência em eleições, a mídia volta a levantar o tema da ameaça russa. E eles não dizem, mas não prestem atenção. Vocês sabem, quem fugiu dessa mesma ameaça russa veio para cá. Automaticamente, todos nós somos parte dessa ameaça russa, talvez. E de alguma forma acabamos sendo associados a essa imagem, mesmo que tenhamos saído justamente porque não concordamos com esse sistema. Em segundo lugar, as consequências financeiras e jurídicas. Alguns enfrentam verificações adicionais no banco, perguntas sobre a origem do dinheiro, de onde veio, e é tipo, desculpe, por acaso não é máfia? Com bloqueios de transferências, já aconteceu comigo várias vezes. Em algum nível, eu pago por... Eu trabalho com artistas até hoje, já faz muitos anos, acho que quase 30, e quando algo é vendido, eu preciso enviar dinheiro para eles. Com o artista da Rússia começam os problemas. Em algum nível dos algoritmos, tipo Rússia, russo, tipo um endereço na Rússia, automaticamente entra na zona de maior interesse. Em terceiro lugar, a imagem política da Rússia dentro dos Estados Unidos, para alguns políticos, ser duro com a Rússia é uma forma de mostrar que ele é todo poderoso. Para outros, é uma razão para acusar os oponentes de serem fracos ou de terem ligação com o Kremlin. Bem, todos nós sabemos quem é o maior capacho do Putin no país.
Em todos esses jogos, as sutis diferenças entre o governo da Rússia e as pessoas de língua russa muitas vezes se apagam. Daqui a pouco vou explicar como exatamente essa imagem afeta nossas chances de conseguir o status necessário. Emprego, acesso a determinadas profissões, especialmente para quem trabalha com TI, em contratos governamentais ou em setores chamados de sensíveis. Isso é algo muito prático e muitos não sabem disso, senhores. E sim, mais uma vez lembro, se você quiser receber essas análises em tempo, ative o sininho. Assim a plataforma vai te avisar quando sair um novo episódio e você não vai precisar correr atrás de informações importantes depois. Ela foge, você tenta alcançar e não consegue. Quem são, de fato, os falantes de russo nos Estados Unidos? Se você olhar mais de perto para nós, ficará claro que não existe uma diáspora russa unificada. Existem várias ondas grandes e muito diferentes. Primeiro, os antigos imigrantes, pessoas que chegaram no final da URSS dos anos 70 até os anos 90. Eu mesmo, muitos têm cidadania, seu próprio negócio, casa, uma vida estruturada para eles, para nós. Para mim, a Rússia é isso, mas não a Rússia do Kremlin de hoje. O país da infância, lá está a língua, as músicas, algumas lembranças, lá os passeios no jardim de verão, no meu caso no inverno, por exemplo, lá em Leningrado, sim, hoje São Petersburgo. Mas as notícias ainda afetam, principalmente em casos de guerra, sanções, preocupações e problemas. A segunda é essa onda bem, digamos assim, vamos chamar de nova onda de especialistas. Engenheiros de TI, médicos, cientistas, startups, estudantes. Eles vieram com vistos de trabalho e de estudante, têm boa formação em inglês e um caminho de carreira. Mas são justamente eles que mais frequentemente enfrentam o fato de que o passaporte da Federação Russa, de repente, se torna um fator de risco e, ao renovar o status, ao serem verificados pelos empregadores, ao sair e entrar no país, surgem alguns problemas, problemas nebulosos. O terceiro grupo são os fugitivos políticos e militares, jornalistas, ativistas e voluntários, pessoas contra as quais foram abertos processos, que foram ameaçadas ou já sofreram uso de força. Para eles, a América é mais que um país de oportunidades, é uma chance de sobreviver e o maior medo e a economia. A pergunta é, será que aqui realmente não vão me extraditar de volta para a nossa suposta pátria e não vão me deixar sem isso? Ou seja, passaram por rotas difíceis pela fronteira, por campos. Essas pessoas muitas vezes ficam no sistema de asilo por anos, esperando uma decisão, vivendo em um estado de nem lá nem cá, com muita ansiedade e cansaço. E por cima de tudo isso, claro, vem as crianças, a escola, o inglês como primeira língua, o inglês como segunda língua, o russo falado em casa, as piadas dos colegas, as provocações, conversas sobre a guerra, seja quem for, mesmo que seja da Ucrânia, sobre a fronteira, sobre matar muitos adolescentes. A principal pergunta não é quem é o culpado, mas quem sou eu quem, por quê? É importante falar sobre isso agora, porque um pouco mais adiante vamos chegar a algo que quase ninguém faz. Como esses grupos podem sair de suas bolhas, sinceramente não sei. Sair da sua própria casca, da sua concha e começar a ajudar uns aos outros. Isso pode parecer uma abstração, mas na realidade isso muda as chances com documentos, a qualidade de vida, a influência na política local e a pressão da Rússia sobre a diáspora. Para muitos parecia que, se você está nos Estados Unidos, pode finalmente relaxar, mas a Rússia muitas vezes continua a alcançar até aqui, como isso acontece na prática. Primeiro, processos criminais, status, agente estrangeiro, extremistas, etc. Uma pessoa nos Estados Unidos fala sobre a guerra, ajuda a mídia independente, participa de manifestações, mas na Rússia, nesse meio tempo, abrem um processo contra ela e a colocam em vários registros. Fisicamente, você caminha pelas ruas dos Estados Unidos como se não tivesse nada a ver com isso, mas nos documentos russos já é considerado inimigo. Não sei como isso vai evoluir depois. Além disso, a família sofre pressão, com buscas na casa dos pais, conversas e insinuações com parentes. Diga a ele para ficar quieto, ela não precisa se meter em política. Aliás, você tem netos aqui? Isso geralmente é mais forte do que qualquer documento oficial. As pessoas se autocensuram para proteger entes queridos, o que é natural e compreensível. E em terceiro lugar, o campo da mídia. E a propaganda, o que está acontecendo com isso? Parte dos falantes de russo continua vivendo na bolha informacional dos canais russos.
Não, não, não é assim, 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 isso, o quê, isso não é assim, que isso é assim, que não é assim, não é assim, isso não é assim, isso não, não é assim, isso não é assim, isso não é assim, assim, isso. Defendendo a linha do Kremlin, isso divide a comunidade e famílias. Alguns vivem a realidade dos Estados Unidos, mas na Rússia as coisas não são tão simples, é diferente do que mostra a televisão. Em quarto lugar, medos na interseção de dois sistemas. Alguns têm medo de que a Federação Russa tente usar mecanismos internacionais para pressionar, outros têm medo de que os Estados Unidos, algum dia, endureçam as regras para aqueles que estão nas listas negras russas. Dizem, se Trump fechar um acordo com Putin, começarão a nos caçar aqui, e aí está a armadilha. Daqui a pouco vamos falar sobre como os russófonos nos Estados Unidos já aprenderam a usar o sistema jurídico e político americano para se protegerem e protegerem seus entes queridos dessa mesma pressão. O que podemos fazer, o que até uma pessoa comum sem muito dinheiro pode fazer, não é mágica, não é mágica, são passos concretos. Eles podem ser feitos. É possível descobrir e acompanhar o status do visto de asilo para aqueles que ainda não têm passaporte dos Estados Unidos. A vida muitas vezes parece uma espera interminável. Você espera pela entrevista de asilo, espera pela decisão do Green Card, espera pela renovação do visto de trabalho, espera por uma carta do USCIS. E você nunca sabe se nela há um bom dia ou uma nova missão, como eles dizem. Existem alguns momentos críticos. O primeiro é o pêndulo político. Uma administração flexibiliza as regras, outra as endurece. Hoje o foco está em fundamentos humanitários, amanhã na segurança das fronteiras. E você depende não só da lei, mas também de quem está na Casa Branca e quais são suas prioridades. O segundo ponto é a sobrecarga do sistema. Naturalmente, filas que duram anos, casos parados sem andamento, audiências adiadas 5 vezes, e isso ainda é bom se forem apenas 5 vezes. Pessoas vivendo em uma situação temporária, é muito difícil viver assim. Não sabem se podem fazer um financiamento imobiliário, trazer os pais, mudar de emprego, investir em projetos de longo prazo. Terceiro, dependência do empregador. Para quem está no visto H-1B e vistos semelhantes, ser demitido não é só uma questão de dinheiro, é também uma contagem regressiva de quantos dias restam até que o status seja violado e o que fazer depois disso. Aqui, economia, política e vida pessoal estão amarradas em um nó só e muito apertado. Quarto ponto é o inverte. Caos de informação, boatos em grupos de chat, conselhos contraditórios, totalmente contraditórios em uma mesma página, histórias de conhecidos no lugar de uma consulta jurídica adequada. Essas histórias de conhecidos quase sempre são totalmente fantasiosas e não têm nenhuma relação com a realidade. Nesse contexto, é fácil tomar decisões que serão muito difíceis de corrigir. É importante não agir por impulso. Este é um ponto importante que mencionei antes. Existe um erro típico dos falantes de russo nos Estados Unidos. Eles veem o sistema de imigração como algo puramente técnico e não o associam de forma alguma à política. Mas, na verdade, o resultado do seu caso depende de qual narrativa a sociedade ouve, quem forma a opinião sobre migração, quem representa os falantes de russo na política e na mídia. Mais adiante vou mostrar como isso pode ser usado a seu favor, os falantes de russo e a política americana, de espectadores a participantes. Agora, sobre o que afasta muitos da política nos Estados Unidos, muitos de nós viemos com a firme intenção de ficar fora da política depois da experiência na Rússia. Isso é compreensível, mas o problema é que a política aqui nos afeta, mesmo que não a influenciemos, mesmo que não tentemos participar dela. Os falantes de russo nos Estados Unidos não são apenas eleitores, mas também doadores. Bem, às vezes é 1, 20, 100 dólares, mas isso conta. Voluntários na equipe do Golos em reuniões do tipo Town Hall, pessoas que podem mostrar aos políticos como as decisões deles afetam a vida real da diáspora. Alguns votam nos republicanos, outros nos democratas e alguns simplesmente ignoram as eleições. Mas, independentemente das suas opiniões, há uma decisão comum sobre dar ou não dar apoio. E para todos nós, mundo russo e a maioria da diáspora russa nos Estados Unidos, como devemos encarar as sanções e a atitude em relação aos russos, de modo geral? Entende-se isso em um vácuo? Não, tudo isso é formado em um processo político no qual você e eu podemos participar. O que já estamos fazendo, nós votamos naqueles, digamos assim, naqueles em quem podemos e queremos votar.
Participamos de protestos contra a guerra e pelos direitos dos refugiados. Auxiliamos jornalistas e defensores dos direitos humanos com informações e conhecimento especializado. Também criamos projetos de mídia próprios. O que precisa ser fortalecido? É preciso organizar grupos de influência, pelo menos em nível estadual ou municipal, para que os políticos locais tenham um contato claro com a comunidade de língua russa. Explicar que ter um passaporte russo não significa apoiar o Kremlin, que muitas vezes é exatamente o oposto. É preciso defender seus interesses, dos conselhos escolares aos congressistas, e é aqui que entra o que prometi contar. Existe um mecanismo muito prático que quase ninguém utiliza. Quando mudanças relacionadas a migrantes, refugiados ou sanções estão sendo discutidas em nível federal ou estadual, você pode não só curtir uma postagem, mas também enviar comentários oficiais, participar de audiências públicas e escrever para os gabinetes dos representantes eleitos. Para os políticos, é importante ver pessoas reais por trás das estatísticas, não apenas 134 pessoas, certo? А конкретный человек. Reserve um tempo, venha e explique alguma coisa. Quando dezenas ou centenas de apelos fundamentados chegam da comunidade de língua russa, isso muda o tom das discussões. E isso é algo que pode ser feito. Não só ativistas podem fazer isso, qualquer pessoa pode. É questão de habilidade, não de status ou tempo. Isso leva tão pouco tempo que nem vale a pena comentar sobre isso. Viver aqui de verdade sem se desligar das próprias raízes. E aqui chegamos à principal questão. Estamos aqui temporariamente ou para valer? Para muitos a resposta é dolorosa. Alguns se apegam até o fim à ideia. Vamos voltar quando tudo mudar lá. Outros já aceitaram. Minha vida é aqui, meus filhos estão aqui e está tudo bem. E alguns simplesmente não têm coragem de responder honestamente para si mesmos para não sentirem dor nem pelo que deixaram lá, nem pelo que têm aqui. Existem algumas coisas que é extremamente importante dizer. Primeiro, seus filhos vão crescer na realidade americana. Gostem ou não. Eles, senhores, são americanos. E depende de nós se eles serão apenas pessoas que têm vergonha de falar russo e cortam uma parte da sua história. E pessoas que têm 2 idiomas, 2 códigos culturais e um horizonte muito mais amplo do que seus colegas de classe. Em segundo lugar, nossa experiência é necessária. Os Estados Unidos se beneficiam da perspectiva de pessoas que sabem o que é um país sem um judiciário independente e sem uma oposição normal. O futuro da Rússia, seja ele qual for, vai se beneficiar da experiência da diáspora que aprendeu a viver em instituições que funcionam. Em terceiro lugar, um regime eterno, esperar mais alguns anos, isso leva ao ponto em que você acorda aos 60 anos e percebe que tudo é temporário. Isso se tornou para sempre. Em algum momento, é importante começar a viver aqui de verdade. O que isso significa? Exercer seus direitos. Construir conexões. Investir na comunidade local. Sim, investir na comunidade local. Ao mesmo tempo mantendo a língua, a memória e a conexão com aqueles que ficaram lá. Isso não é contraditório. Uma coisa não se opõe à outra. E aqui está aquela parte impactante prometida no começo. Agora, os falantes de russo nos Estados Unidos estão em um ponto único. Ao mesmo tempo, entendemos como funciona a realidade russa. Vemos por dentro a democracia americana, com todos os seus prós e contras, e os contras também. E talvez sejamos uma ponte que muito em breve se tornará ou um recurso fundamental ou uma oportunidade perdida. Se nos limitarmos aos nossos pequenos padrões de diáspora, reduzindo-nos a chats do dia a dia e conversas de cozinha, em alguns anos seremos lembrados apenas como mais uma onda de imigração. Quem eram mesmo? Aqueles... Se começarmos a construir redes, aprendermos a usar as ferramentas da democracia americana, ajudar uns aos outros e falar em voz alta em nosso próprio nome, teremos a chance de influenciar nosso futuro, na forma como os falantes de russo serão percebidos neste país e também no futuro dos nossos filhos. E já nos próximos vídeos quero analisar separadamente 3 coisas. Como os falantes de russo podem participar da vida política dos Estados Unidos de forma segura e adequada, sem colocar você e seus familiares em risco. Como conversar com crianças sobre a Rússia, sobre a guerra, sobre a identidade para não traumatizar e de forma alguma mentir. E como usar as instituições locais, desde escolas até tribunais, para proteger seus direitos. Então, se você não quiser perder nada disso, não se esqueça de ativar o sininho.
Assim, os novos episódios vão chegar na hora certa e não por acaso através das recomendações ou de alguma outra forma. Escreva nos comentários onde você mora nos Estados Unidos, como você chegou aqui e em que etapa você se estabeleceu temporariamente. Duvido. Se você assistiu até este momento, com certeza você já não está fora da política. Você já está participando de pelo menos um processo importante. Em uma conversa honesta sobre a nossa vida aqui. Até a próxima vez.